264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então veja, para um espírito fora da carne, vivendo com a sua consciência espiritual, as coisas materiais nada valem. Não se tem a menor importância se ele vai nascer rico, se ele vai nascer pobre, se ele vai ter casa própria, se ele vai ter carro do ano. Ao espírito, o que interessa é vivenciar situações aonde ele possa promover a sua elevação espiritual. O espírito fora da carne não se pende ao prazer, ele não se pende a gozar os bens terrenos, ele não tem a menor preocupação com isso. Se for preciso, para executar suas provas, eles vir para morrer de fome, ele vai fazer isso. Porque o que ele quer é provar a Deus que é capaz de se elevar. E isso é o objetivo da vida. Este é o objetivo com o qual o espírito escolhe as situações da sua vida. Isso precisa ficar bem claro, porque há algum tempo eu já tenho comentado e falado e perguntado qual o objetivo da sua vida? Para que você está vivo? Por que você acordou hoje de manhã? Essas perguntinhas parecem que são muito bobas. Nós todos sabemos a resposta. Mas nós não sabemos. Nós deixamos de viver justamente porque não conhece o objetivo da vida. O ser humano é um elemento perdido na vida. Ele nunca sabe o que ele quer. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Quando consegue alguma coisa, deixa de aproveitar o que conseguiu e luta para poder ter mais. Justamente porque ele não tem objetivo na vida, não sabe, não pensa para que está vivo. Aquele que busca a elevação espiritual precisa meditar profundamente nisso e descobrir um sentido para a sua existência, um sentido para a sua vida. Se for o sentido que ele deu antes da encarnação, melhor, porque alcançará a evolução espiritual. – 265. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais
lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhe seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. Diversas informações aí, nós vamos ler aos pouquinhos. A primeira delas, existem espíritos que pedem prazer durante a vida? Sim, existem. Nem todos os espíritos, quando programam sua encarnação, estão de posse completa da sua consciência espiritual. Tem muito espírito humanizado que ainda programa encarnação. E aí pensa que está enganando os espíritos superiores. Mas Kardec diz claramente na segunda fase: a prova vem por si mesmo. Ou seja, a prova sempre virá. Mesmo aquele que escolhe o pajé, escolhe uma vida para ter pajé, eles estarão passando por provas, mesmo que não saibam disso. Então é ilusão, ele acha que escolheu por pajé, mas na verdade ele escolheu o que precisava ser escolhido. Escolheu o que seria interessante para a sua elevação espiritual. Essa é a primeira informação. Lê um pouquinho mais, minha filha, da resposta. Há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Cedo ou tarde, durante a encarnação ou fora da encarnação, esses espíritos verão o que aquele pajé fez com ele. Não é assim? Aqueles que se gozam muito a vida, acabam de tendo problemas físicos, acabam de tendo problemas morais, acabam de tendo problemas de vício. E se não acontece na vida, depois do desencarne, acontece. Aí ele diz: meu Deus, por que eu estou assim? E aí ele vai lembrar de tudo aquilo que ele fez e vai ver o resultado daquilo que ele plantou durante a encarnação. Lê mais para baixo um pouquinho, minha filha, por favor. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhe seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. Aquela ideia do Deus bonzinho está quebrada aí. Deus desça o espírito naquele sofrimento que o espírito da verdade chama de persuasão, ou seja, de acordar, de você se mudar, de você compreender o que você fez. Então Deus não sai correndo para socorrer o espírito. Precisa que o espírito peça socorro. A literatura espírita está cheia desses exemplos. Os socorristas andam no umbral em cima de espíritos e não socorre nenhum, só aquele que lhe foi socorrer. Exatamente por isso, porque precisa haver a ordem de Deus para socorrer aqueles que estão no umbral. Sem essa ordem, nenhum socorrista pode socorrer o espírito. E essa ordem só acontecerá
quando o homem, cansado do resultado das suas ações, o espírito, cansado do resultado das suas ações, buscar abandonar-te e voltar-te para Deus. Então é aquilo que eu já disse. A limpeja, a livrar-se do ego, terá que acontecer durante a encarnação ou fora dela. Durante a encarnação, você se libertar-se do ego, você sairá secado por lanças. Depois da encarnação será dito, vamos começar tudo de novo? Não vale. Não vale para a elevação espiritual a liberdade do ego depois da encarnação. Porque só na encarnação é que nós conseguimos atingir a elevação espiritual. Então, filhos, mesmo que seja para evitar sofrimentos futuros, vamos buscar fazer agora. Mesmo que seja para ganhar, vamos buscar fazer agora. Porque aí nós depois pode relaxar um pouquinho. Temos uma pergunta do Gandhi. Não se prender ao prazer ou à dor, superá-las em paz. Mas termos a noção que aquilo é doce ou amargo é se prender ou não. Quer dizer, conhecer, né, se aquilo é doce ou amargo. Sim, é ainda se prender. Agora, Gandhi, não queira começar sua luta, não queira lutar agora contra isso. São verdades muito enraizadas, porque são percepções. Comece lutando contra a ideia, contra o desejo, contra a paixão. Comece lutando contra a paixão ao doce, e depois que você vencer a paixão ao doce, você pode vencer o doce. Mas se você quiser logo começar a deixar de sentir gostos, deixar de ver, deixar de ouvir, você não vai conseguir, porque as suas verdades ainda lhe obrigam a isso. Ficou claro? Sim. Pergunta 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Mais uma vez, nós vamos ler o comentário do caderno. Mais uma vez a palavra ilusão. Buda falou ilusão, Krishna falou ilusão. É ilusão achar que o espírito se preocupa com o bem-estar físico. É ilusão achar que o espírito se preocupa com beleza de forma. É ilusão se pensar que o espírito se preocupa com saúde. Tudo isso é ilusório, porque nada disso existe, a não ser como o resultado de uma criação mental sua. Então, para o espírito, as verdades são outras. A doença para o espírito não é uma doença, não é um mal. É uma chance de vencer um karma. A pobreza para o espírito não é uma situação de desconforto, uma situação de falta, mas é uma situação de extremo conforto, de extrema pulsância, de oportunidade de elevação. Para o espírito, o corpo não tem o menor valor, a não ser que ele esteja apropriado para as provas que você vai fazer.
Isso nós temos que compreender. Porque nós, por mais que nós busque, por mais que nós estude, nós ainda agitapejos ilusões. Nós não conseguimos saber o céu, a não ser se nós que há um céu ilusório para nós. Nós não conseguimos saber o que é espírito, a não ser que há um espírito ilusório para nós. Nós não conseguimos saber o que é Deus, a não ser que há um Deus ilusório, uma verdade para nós. Precisa compreender que quando você está subordinado a este ego, você vive na eterna ilusão. Você vive prisioneiro. Porque todo o resultado do raciocínio será fruto do ego. Então, para o espírito, é muito importante essa compreensão. A compreensão da ilusão com que se vive. A ilusão de que o espírito tem o mesmo pensamento do ego. Pelo contrário, espírito e ego são inimigos. Tem pergunta aqui? Então, a Fia vai ler um texto agora. É o comentário do próprio Kardec. Não é o espírito da verdade falando, é o Kardec. É a base da doutrina espírita, porque é o escrito do fundador da doutrina espírita. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, eu vou falar pouco, para não desvirtuar, para não dizer que eu estou colocando palavras na boca de Kardec. Olhem isso. Bem, pessoal, no meu livro, esse comentário precede a pergunta. Ele vem depois da pergunta 266 e está na página 174. Sob a influência das ideias carnais, o homem, na terra, só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Ouviram? Kardec já sabia que o espírito pede as situações negativas, que o espírito pede aquilo que ele não gosta. Se o espírito pede, por que eu vou acusar quem está fazendo? Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer... Fala aí. Lê de novo. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer... A base do espiritismo, a doutrina espírita, é a livre escolha das provas antes da encarnação e dos acontecimentos que deveremos passar. Essa é a base da doutrina espírita, dito pelo escritor que criou a doutrina espírita, Allan Kardec. Então, se o kardecismo
ensina-ose que isso não existe, ele não estudou o mesmo livro que nós estamos estudando. Repetindo e dando continuidade, a doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea. Vicissitude nós já estudou, é alternância de situação. Hoje está bom, amanhã está mal. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Deve ser mais depressa, né? Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Mas vocês se espantam até hoje com isso? Como eu pedi para passar o que eu estou passando? Sim, você pediu para passar o que está passando. Você pediu para nascer no meio da favela. Você pediu para nascer sem comida para comer. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ouviram? Não é possível, no estado que nós se encontra, passar uma vida sem que haja momentos aonde eu não gostaria que acontecesse aquilo. Ele o percebe e precisamente para chegar a fruí-la é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveito se não sucumbirem? A que se não se submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Isso é vida, um concurso para você ganhar um emprego no céu. Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. Nem no mundo espiritual. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Não é o contrário. Não é a vida espiritual que é cópia da humana. A humana é cópia da espiritual. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito, que enxerga mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência,
se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. De boa noite, meninos gulosos. Boa noite, míopes. O viajante que atravessa profundo vale, ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Vocês estão no vale, cercado de montanhas, que é o mundo espiritual, e vocês querem olhar e saber o que tem lá em cima. Impossível. Só subindo. Sem subir você não vai saber o que tem lá em cima. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Ouviram? Estuda, pratica, estuda, olha, observa, para fazer sua escolha. Então o espírito que sabe que precisa vencer, por exemplo, a ganância, vai ver a forma dos seres humanos viverem para escolher se ele nasce sem nada ou nasce com muita coisa. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Uma encarnação. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? Então Kardec entendeu perfeitamente que não existe uma vida material separada da vida espiritual. Olha bem esse último pedacinho. Kardec diz claramente o que é a vida material, se não a vida espiritual, um pedaço da vida espiritual. Filhos, eu pedi à filha que lesse isso, acabou esse pedação, né, filha? Que lesse isso para vocês, para nós entender uma coisa fundamental. Filhos, Elisião é uma coisa, ensinamento do mestre é outra. A Elisião, ela ainda está fundamentada no ego. A buca eliciosa é a vitória ao ego. Então, se quem bate nos peitos para defender que é desta ou daquela Elisião, está simplesmente dividindo o indivisível, que é o próprio universo. Aliás, nesses dias, vocês ouviram a minha voz no www, falando, a minha não deixe, né? Falando exatamente disso.
precisamos acabar com essas separações. Não botando todo mundo debaixo do que Joaquim fala, mas levando a todos a mensagem dos mestres, que não tem nada de material, não tem nada de pajeiro. Tem pergunta? Então vamos à pergunta 267 do Livro dos Espíritos, que numera na página 176. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material, por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. É a história dos dois livre-arbítrios. Você não pode alterar os seus fatos da encarnação. Agora, durante a encarnação, você pode alterar fatos. Mudar de um fato para outro. Não alterar aquele fato. Isso é o que nós vem conversando, vem falando há muito tempo. O espírito nasce com a vida programada, mas não programada de uma forma retilínea, mas sempre com diversas opções ou diversos caminhos, dependendo das suas escolhas sentimental durante a vida carnal. Vamos então à próxima pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 267A. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas. Será? Resposta: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então olha a diferença. E por que não pode escolher na vida? O ser humanizado busca a posse das coisas materiais para que ele possa ter prazer, para contentar suas verdades. Já o espírito busca a posse da mesma coisa material, mas se isso for importante para sua elevação. Vamos pensar. Vocês acham que esse moço que joga futebol, que canta, que ganha muito dinheiro, é feliz? Você sabe valorizar a sua liberdade de sair da sua casa, de andar onde você quiser, a hora que você quiser? Porque eles não têm. Você sabe valorizar a sua liberdade de sair da sua casa, de andar na rua, de ir aonde quiser, a hora que quiser? Porque eles não têm. Os moços ricos não têm essa liberdade. E muitos sofrem com isso. E isso é uma vicissitude que o espírito pede para passar. Por isso ele pede para ganhar dinheiro. Já se viram os homens ricos? Só anda com segurança. Não tem liberdade nenhuma. Isso é uma vicissitude que está colocada na riqueza. Aliás, nós precisamos entender que todas as coisas do planeta não são coisas do planeta,
mas são instrumentos de karma. Eu vou dar um exemplo. Um médico. O que é um médico? É um karma que traz embutido nele vicissitudes, que traz embutido nele sentimentos individualistas. E o espírito que precisa passar por essas provas pede para nascer médico. Não para ser médico, mas para vencer tudo que está embutido na medicina, na posição de médico, no papel de médico. É a mesma coisa com tudo que existe no universo. Todos os instrumentos do universo têm embutido em si um karma, ou de culpa, uma vicissitude, fazer ou dor. Portanto, tudo que existe compõe o karma, nada mais que isso.